Salve pessoal, beleza? Bom, a gente vai começar o conteúdo aqui do 8º ano com as construções fundamentais, né? A gente já viu algumas dessas construções fundamentais lá no 6º, no 7º ano, mas até então a gente tinha a possibilidade de estar usando a régua para medição e o transferidor, né, para medir segmentos e ângulos. Então agora, como a gente está abolindo essas ferramentas, a gente vai trabalhar exclusivamente com as construções fundamentais para estar fazendo essas construções, tá? No caso, a primeira que a gente vai trabalhar é a construção da mediatriz, né? Lembrando, mediatriz, para a gente construir uma mediatriz, tem que ser dados 2 pontos ou um segmento que é determinado por 2 pontos. Então não faz sentido a gente pedir uma mediatriz se não tiver a mediatriz do problema, né? Então a gente teria que achar, se não tiver os 2 pontos do problema. Então a gente teria que achar esses 2 pontos para poder traçar essa mediatriz, tá? Mas dados 2 pontos, a mediatriz de 2 pontos então vai ser construída com régua e compasso, no caso com compasso, né? Vai ser feito desse jeito. Então eu vou construir a mediatriz aqui dos pontos x e y, ou seja, do segmento xy, tá? Então eu vou pegar a ponta seca do compasso, né? Abro esse compasso, uma abertura qualquer que seja, né? Que seja meio coerente aí com o espaço de construção, né? Em geral a gente pega até um pouco que seja um pouco maior do que a metade do segmento, não muito grande, pode até passar um pouco, mas não precisa passar muito, tá? Então vou pegar aqui, abrir o compasso, essa medida, ponta seca, essa ponta aqui do compasso, a gente coloca no primeiro desses 2 pontos, por exemplo aqui nesse ponto Y, segurando o compasso aqui na cabeça, eu vou fazer um arco de circunferência. Não tem necessidade de traçar o arco todo, mas aqui a gente tô fazendo o arco completo, tá? Sem medir, sem mudar a abertura do compasso, a gente coloca a ponta seca no segundo ponto agora, então aqui no ponto X, tá? E marca onde cruzar a primeira circunferência, primeiro arco de circunferência com esse segundo. Então cruzou aqui e aqui. Não precisa traçar todo o arco, né? Porque daí vou ficar enchendo de risco no meu espaço de construção, não vai ficar legal. Então daí a gente vem aqui, marca o pontinho que cruzou, né? Cruzou nesses 2 pontinhos. Vem com a régua lá, encosta a régua aqui primeiro, alinha lá e só traçar. Então essa reta, ela é mediatriz dos pontos x e y. O que isso quer dizer? Qualquer ponto que eu pegue nessa reta, a distância desse ponto até o ponto x e a distância dele até o ponto y é igual, né? Esse é o conjunto dos pontos que equidistam de x e y. Qualquer ponto que esteja fora dele, a distância até x e até y vai ser diferente, né? Que a distância até y é bem menor que a distância até x. Mas os pontos que equidistam de x e y são todos os que estão nessa reta, né? E a gente tem um ponto que vai estar na menor distância, que é exatamente quando esse segmento cruzar com a mediatriz. Esse ponto aqui é o ponto que dá a menor distância de x e de y, né? Ele equidista de x e de y na menor distância. A gente fala que esse ponto é ponto médio. E por uma consequência, essa mediatriz ela vai ser perpendicular ao segmento, né? Então aqui a gente tem os pontos x e y e a mediatriz sendo perpendicular ao segmento no ponto médio. Então a vantagem da mediatriz eu consigo achar o ponto médio sem precisar medir com a régua. Ah, mas é mais fácil medir? Sim, né? Mas geralmente a gente vai ter problemas de medições, né? A minha régua pode estar mal graduada, não está legal, não está bem, não é uma régua boa, de boa qualidade, ou ainda a medição que estiver fazendo eu vou ter que dividir por um valor que não é um valor inteiro, vai ser um valor quebrado, então vai ser uma divisão que vai ser mais quebrada ainda, vai ter algum erro, né? Por facilidade a gente usa sempre para obter o ponto médio a construção fazendo a mediatriz, tá? O problema vamos supor que a gente queira fazer mediatriz de segmento MN, que está aqui embaixinho, tá vendo aqui, né? O que vai acontecer? Esse segmento MN, eu não vou conseguir fazer o arco de circunferência cruzar em cima e embaixo, porque está fora do papel.
Vocês nem estão vendo aí no vídeo, né? Mas está fora do papel. Então a gente tem uma outra estratégia, né? Vou manter aqui, mesma ideia, abro o compasso, o segmento em tamanho qualquer, ponta seca no primeiro dos pontos que eu queira, traço um arco de circunferência com a mesma medida, ponta seca no segundo pontinho aqui, mesmo tamanho, traço outro arco de circunferência. Beleza, achei uma marcação aqui, tá? Mas eu preciso de duas para fazer uma reta, tá? Então o que acontece? Eu vou pegar o compasso agora, abro ele um pouco mais, um pouco menos, depende do espaço que eu tiver, faço a mesma ideia. Ponta seca pro primeiro ponto, faz o arco de circunferência lá, ponta seca no segundo ponto, faz cruzar, né, mantendo a mesma medida desses dois aqui. Aí é só chegar aqui com a régua, então venho aqui, eu marco o pontinho, alinho com o outro e traço a reta que eu queira aqui, tá bom? Opa, se é um pouquinho fora vai ter problema. Então essa é a forma da gente fazer mediatriz se a gente quiser construir ela numa mesma direção. Isso vai ser vantagem, né, quando a gente não tem espaço de construção suficiente, que nem vocês estão vendo aqui embaixo que acabou o espaço, ou quando eu quero preservar uma região, por exemplo, quero fazer a mediatriz do lado de um triângulo, né, e daí para não fazer o desenho dentro do triângulo, eu faço tudo pro outro lado. Então essa que é a estratégia, beleza? Então essa primeira parte é a construção da mediatriz, não tem muito segredo, tá? Segunda parte, então, a gente vai fazer a construção da bissetriz, tá? E assim como a mediatriz, a bissetriz a gente tem que ter algum elemento, né? Na mediatriz a gente tem que ter os dois pontos ou o segmento, né? E na bissetriz o que a gente vai ter que ter é o ângulo, né? Eu só posso falar bissetriz quando falo bissetriz de um ângulo. Então no caso aqui eu vou fazer a bissetriz do ângulo POQ, tá? A gente denomina o ângulo, o vértice do ângulo com esse circunflexo aqui na letra, né? Então quer dizer que esse ponto O aqui vai ser o vértice do ângulo. Então um dos lados do meu ângulo é o lado OP, é essa semirreta, e o outro lado do ângulo é o lado OK, que é essa outra semirreta aqui. Tudo bem? Então esse é o ângulo POQ, tá? A gente denomina ângulo usando letra grega, eu vou chamar de, por exemplo, o ângulo alfa, tá? Então aqui a gente tem o ângulo POQ que equivale ao ângulo alfa, tá? Equivale. Beleza? Então vamos lá, como que a gente vai fazer bissetriz então? Uma mesma ideia, né? Só que tem que fazer alguns ajustes. Então, compasso, abro ele um tamanho qualquer. Essa primeira abertura pode ser meio, não precisa ser muito grande, tá? Então vou fazer uma abertura meio pequena aqui até, não muito pequena, né? Mas vamos lá. Vou fazer o primeiro arco de circunferência cruzando cada lado do ângulo uma vez. Opa! Escorregou. Então aqui, ó, faço cruzar cada lado uma vez. Tudo bem? Então aqui a gente tem que eu cruzou este lado neste ponto e este lado neste ponto. Tudo bem? Tá bem fraquinho porque eu não preciso dar destaque para esse ponto, né? O que eu vou fazer agora? Posso manter a mesma medida ou mudar. Eu vou manter, né? O que eu vou fazer? Para cada ponto aqui eu vou fazer mediatriz. Então aqui, ó, para esse ponto eu vou traçar um arco de circunferência. Repara que ele vai passar no ponto O, porque é essa mesma distância aqui, né? Então, eu vou fazer esse primeiro arco de circunferência, mantendo a mesma medida agora para o segundo pontinho que eu achei, faço o segundo arco de circunferência. Repara que eles se cruzam no ponto O, porque eu não mudei a medida, e se cruzam nesse outro pontinho aqui, tá? Com esse segundo pontinho, esses dois me dão uma mediatriz desses dois pontinhos, né? Sendo assim, se a mediatriz desses dois pontos vai ser bissetriz dos lados, né? Vai ser bissetriz desse ângulo. Então essa semirreta aqui B, ela é bissetriz. Opa, não tá ali. A semirreta B é bissetriz do ângulo POQ, tá? Isso quer dizer, ela divide o ângulo em duas regiões de mesma amplitude, tá? Além disso, qualquer ponto que eu pegue aqui a distância até cada um dos lados,
tem a mesma medida. Lembrando que a distância de ponta reta é numa perpendicular, tá? Então qualquer ponto que eu pegue aqui a distância até cada um dos lados é igual. Esses pontos equidistam dos lados do ângulo, tá bom? Se eu pegar um ponto que não esteja na bissetriz, a distância dele até um lado vai ser diferente da distância até o outro, tá? Mas beleza. Além dessa forma de construir, a gente pode ter uma outra situação. Então vou fazer aqui agora, vou marcar com caneta vermelha, tá? Um ângulo o MZP. Então esse aqui é o ângulo MZP. Eu quero a bissetriz deste ângulo, tá? Por que eu coloquei isso? Porque pra gente lembrar que não preciso ter uma ordenação aqui na nomenclatura, que nem a gente não tinha aqui. E também não precisa necessariamente ser uma vogal, pode ser consoante, pode ser qualquer tipo de letra aqui. Mas lembrando, letras aqui que a gente está usando são pontos, então são letras maiúsculas, tá bom? E reta, semi-reta, o segmento, no caso aqui essa semi-reta que é a bissetriz, a gente usa a letra minúscula, tá? Então a bissetriz deste ângulo obtuso, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma ideia, tá? Cruzar cada lado do ângulo uma vez com uma circunferência. Só que geralmente quando o ângulo é obtuso, né, aqui a gente tem um ângulo agudo, aqui a gente tem um ângulo obtuso, eu não estou medindo, não precisa medir, mas olhando já dá pra gente perceber, né? Quando o ângulo é obtuso fica mais fácil a gente fazer o quê? Depois que a gente faz esse primeiro traçado, abrir um pouquinho mais o compasso. Então estou abrindo ele um pouco mais aqui, tá? E daí eu vou fazer, não preciso fazer os dois, né? Mais fácil só cruzar uma vez para frente aqui para cada pontinho que eu tinha achado lá, tá bom? Então aqui, ó, primeira circunferência, segunda circunferência, né? Ponta seca em cada ponto que eu achei e faço como se fosse a mediatriz desses dois. Não precisa fazer os dois pontos na mediatriz porque eu posso usar o vértice do ângulo com aquele ponto que eu acabei de achar, então tá aqui, e essa linha aqui, que eu vou chamar de linha J, né, essa semi-reta J é bissetriz do ângulo MZP, ok? Essas são as duas formas da gente fazer a construção de bissetriz. É interessante essa situação também, de a gente usar medida diferente, se por algum motivo aqui essa região não estiver podendo utilizar por algum motivo, né? Seja a região interna de um ângulo, por exemplo, de um triângulo, que eu não quero encher de risco aqui dentro, ou mando o traçado lá para o lado de fora, para a região de fora, tá bom? Então, é isso. Revisão da construção fundamental 1. Então, aqui a gente tem a construção... Aqui, ó, construção fundamental 1, mediatriz, que é uma reta, tá? E aqui a gente tem a construção fundamental 4, que é a bissetriz, que é uma semi-reta. Beleza? Então, pessoal, valeu e até a próxima.